importante evidenciar, como nosso planejamento dos crimes mais graves, vamos lembrar que essa investigação começou alguns meses atrás, através da delegada de Corbélia, meu junto com o Biratã e a delegada operacional do GDE, numa integração para coibir esses assaltos constantes que estavam, tentar pelo menos já coibir, desmanchar uma parte de alguma organização que assim haja nas nossas rodovias, especialmente cometendo roubos junto a cumpristas, roubos violentos, no quais as pessoas são subjugadas, as pessoas são ameaçadas sob a mira de armas de fogo, armas de grosso calibre, e são subtraídas aí quer dinheiro ou quer os seus bens que teriam aí comprado aqui no Paraguai, nosso vizinho, e levados aí, enfim, para o comércio, o seu trabalho, dentro de uma regularidade possível, até em outras cidades e em outros estados. Mas o mais importante disso tudo é que alguns assaltos desses, as pessoas se passavam por policiais civis, falavam que eram policiais civis, usavam até indumentária ou eventualmente até colete se passando por policiais civis. Daí o nosso empenho, além, lógico, da situação por si só já demanda, devido à sua gravidade, à sua periculosidade, mas em cima disso nós nos empenhamos, as minhas equipes, e junto com o trabalho com a Polícia Militar também, e junto com o trabalho das minhas delegacias, quer aqui da sede, através do meu GDE, quer das minhas comarcas, desmantelou uma quadrilha que estava envolvida em vários roubos. Dois desses ladrões, dois desses autores já foram presos recentemente, no qual apresentamos aqui. Tem mais dois ainda já identificados a serem capturados, um deles perigoso, que tem 3 mandados de prisão expedido, era foragido de Corbélia, inclusive com violência, com grave ameaça, também junto com a delegacia de Paranhos, do Mato Grosso do Sul, nós conseguimos capturá-lo e já está aqui na nossa carceragem, já está aqui nas nossas dependências para que responda preso. Então foi o terceiro dessa associação criminosa, perigosa, violenta e que se passava ainda eventualmente por policiais civis, ou diziam, ou apontava que tivesse policiais civis, que nessa investigação não apareceu nenhum, até porque se aparecesse também seria preso, também responderia, quero já evidenciar. Então, mais um que foi capturado nessa operação nossa e que está atrás das grades, que recentemente conseguimos. Delegado, quantos crimes que eles são, que a polícia investiga o envolvimento deles, quantos que eles estão envolvidos? Nesse caso, o Edmar e tantos outros, a quadrilha é formada por quantas pessoas, quantos crimes são investigados? A princípio das investigações, nós verificamos que foram reconhecidos pelas vítimas 4 pessoas, sendo 2 que já foram presos e apresentados à imprensa, e 2 que estavam foragidos. Sendo que são foragidos Ivanir Borsa, e o Edmar Pereira Salles, Francisco de Salles, que foi preso e que foi apresentado aqui. Então eram 4 indivíduos, agindo com violência, como foi falado, e desde então, desde a primeira prisão, que foi desses 2 indivíduos, não se verificou nenhum registro mais de roubo nas rodovias na 369. Isso é importante a gente salientar. Desde a primeira prisão desses 2 indivíduos, não foi registrado mais nenhum roubo na rodovia na 369. Então hoje, após investigações, nós apresentamos esse Edmar Pereira Salles, que é foragido da cadeia de Corbélia, já tinha contra ele 3 mandados de prisão, sendo mandados de prisão por roubo, e desde então, desde início de 2016, quando ele foi foragido, estava praticando outros crimes. E resultou efetivamente nesse trabalho em conjunto, nessa investigação, na prisão dele em Paranhos, Mato Grosso do Sul. Desde então ele tinha ido para Paranhos, estava foragido lá? A informação que nós temos que desde que foram presos esses 2 primeiros indivíduos e apresentada a foto dele, ele estaria foragido, teria ido para o Paraguai e depois ele estaria na região do Mato Grosso do Sul. Eles estudavam as vítimas? De que forma eles faziam isso?
Veja só, a sistemática, provavelmente eles teriam algum informante, né? Ou eles mesmos vinham acompanhando durante a rodovia esses carros que estavam com as mercadorias, e no momento mais propício, normalmente perto da 369, no território de Corbélia, mais perto da ponte do Rio Piquiri, onde há dificuldade de celular e outras coisas, onde eles praticavam efetivamente o roubo. Há informações também que muitas vezes eles embarcavam na cidade de origem para poder estudar quem eram as pessoas do ônibus, até para que não fizessem um assalto em que não tivesse um ganho certo. Então eles podiam embarcar com o ônibus vítima, vamos dizer assim, na cidade de destino, e quando chegasse perto ali, como o delegado Rogerson falou, perto ali da ponte do Rio Piquiri, entre Corbélia e Biratã, então eles efetivamente, vamos dizer assim, os comparsas que estavam fora, estavam esperando naquele ponto, então realizavam o assalto. Desde que o Alex Fortes e o Alexandro, que já fazem parte, já são amplamente conhecidos pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, justamente porque há muitos anos praticam. Então, eles são presos, respondem, quando conseguem ou ficar foragido ou sair da cadeia, eles voltam a praticar. Tanto que o próprio delegado diz que assim que eles foram presos, cessou-se os roubos ali na 369, que é o trecho mais característico deles, né? E o GDE, juntamente, obviamente, em apoio à Delegacia de Corbélia, que realizou todas as investigações, nós, então, iniciamos aquelas diligências em conjunto para poder encontrar o Edmar, que é uma pessoa extremamente perigosa, que era foragida da cadeia de Corbélia, no qual usou violência até contra os próprios policiais lá no momento da fuga. E então nós trabalhamos essas investigações em conjunto, que culminou então na prisão dele em Paranhos, no Mato Grosso do Sul. Vocês sabem quanto mais ou menos que eles conseguiram roubar em mercadorias? Tem um montante? É que isso daí, como foi ao longo dos anos, então, por exemplo, em 2016 houve alguns roubos, depois em 2018, fica difícil a gente dizer um número exato. A gente pode dizer assim, teria que ver, no caso tal, a gente pode ter uma estimativa, mas um valor total fica difícil. O importante é ressaltar que essa associação criminosa, essa quadrilha, já é especializada nesse sentido. A atribuição principal deles era esses roubos a rodovias, sob essas modalidades já bem explicadas, e violência ligada a ameaça. Já veio algum tempo, inclusive alguns já presos, alguns estavam presos e saem da cadeia e voltam. Também quero evidenciar aqui que pese que tenha diminuído ou até cessado os roubos nas rodovias, não quer dizer que se ocorra já está determinada ao meu GDE e aos meus delegados, que a gente sempre dê uma atenção própria nesse sentido, e havendo algum outro roubo de alguma outra quadrilha ou algum outro avulso, certamente nós vamos verificar, certamente as investigações continuarão no sentido de também combater eventualmente outras pessoas que assim agem. Mas essa quadrilha é conhecida, já famosa, insisto, e de fato depois desse trabalho em conjunto da nossa equipe, junto com os outros policiais envolvidos, Polícia Militar, polícias de outros estados, foi um baque muito grande nesta modalidade, tanto é que diminuiu sobremaneira, que cessou nas principais rodovias, pelo menos, essa modalidade de roubo. Só uma curiosidade, eles são autores daquela... Teve acho que 3 irmãs de Minas Gerais que foram alvo de assalto, acho ali na 277, acho que semanas ou meses depois, aqui na 369, é o mesmo time, é o mesmo grupo. Foi da 369 e algumas semanas na 277. Quer dizer, eles sabiam exatamente o passo a passo das vítimas. Esses indivíduos. E no caso aí estavam de carro, como é que eles sabiam, monitoravam como alguém passava informação de lá, porque elas eram de longe, né? É baseado em São Paulo, né? E provavelmente, pessoal, tem olheiros, né, na rodovia, e ele passa as informações. Pode ser em algum ponto onde elas parem, pode ser no próprio hotel em Foz do Sul, e isso nós não conseguimos ainda complementar na investigação, porque dos celulares que foram apreendidos, não foi possível obter nenhuma informação nesse sentido. Mas, pela dinâmica, normalmente na rodovia, sempre tem um informante. E tem várias formas, verifica como é que está o carro, se está com, por exemplo, se está com mercadoria, já sabe até pela altura
na suspensão do veículo. Isso daí todos esses autores de crimes que são especializados nesse sentido já têm um olho também próprio, até para eventualmente fazer essa espécie de blitz, no sentido, lógico, metafórico, e verificar, fazer abordagem, ver que são mulheres, ver que está passando determinado horário, vindo de lá para cá, e com o carro às vezes lotado de mercadoria que até a própria peso do veículo demonstra, eventualmente, já faz a abordagem e faz. Isso aí são várias formas, olheiros de lá, parada nos ônibus, verificando, isso aí são várias formas de se detectar se alguém passa direto, porque geralmente os compristas, eles fazem o mesmo caminho de tempos em tempos, né? faz a mesma forma de agir, e assim certamente não é difícil verificar e escolher a presa, né? Escolher os alvos para atacar. No caso, a doutora até comentou que tem alguns crimes que ocorreram desde 2016, né? Ao longo do tempo, existe uma dificuldade também da polícia por serem em locais retirados, essas pessoas escolherem locais específicos, né, mais complicados, aí de repente de chegar neles, existe essa dificuldade, ou as vítimas costumam colaborar? Como que vocês conseguem chegar nesse? Certamente isso ocorre, inclusive, historicamente, não é de agora. Todos esses assaltos que ocorrem nessa região, que é a região de fronteira e que passa ali na rodovia, sempre faz lugar de pouca vigilância. No local dos ônibus havia a modalidade de levar o ônibus para uma estrada vicinal, tira a roupa das pessoas, bota no porta-mala, tem aquela modalidade clássica. Então isso daí sempre existiu, infelizmente. Por que existiu? Porque existe o autor, existe o bandido que assim age, e existe as presas, no modo de falar, as vítimas, que fazem essa movimentação, fazem essas compras e passam pela região. Então é muito oportuno, dá oportunidade para que esses roubos ocorram. E lógico que tem essa dificuldade, até porque muitas das vezes as vítimas não são daqui. A maioria das vezes as vítimas são até de outros estados. Então isso, óbvio que ocorre uma dificuldade de trabalho, mas o que não impede que com um trabalho de inteligência, um trabalho investigativo, um trabalho de integração, um trabalho de colaboração, permita prisão deste quilate, dessa forma, a ponto de pegar pessoas que não são daquele momento estavam cometendo o crime. Insisto, são pessoas que eram profissionais deste ramo, dessa natureza criminosa.